Ó, vamos lá, um vídeo aqui do painel da Megamac H6, tá? Começa pela velocidade. Você diminuir a velocidade, a setinha do lado esquerdo aqui. Diminuir a velocidade. Aumentar do lado direito. A velocidade. Tá? Então a setinha de aumentar e diminuir a velocidade, tá? Você aperta, ela fica piscando por alguns segundinhos, depois ela já salva a velocidade, tá? Esse mais e o menos aqui, você consegue aumentar o comprimento do ponto. Tá? Ó, você aumenta e diminui o comprimento do ponto. Valor mais. A partir do ponto 5 aqui, 5 milímetros, você apertou mais aqui, ó, vai aparecer D1. Isso aqui é os pontos decorativos, vai até o D9, ó. Tem 9 pontos salvos de memória aqui, na memória da máquina, 9 pontos salvos decorativos, tá? Então, a partir do ponto 5, entra nos pontos decorativos, tá bom? Vamos para esses 3 botãozinhos aqui, ó. Se apertando ele aqui... Arremate de ponto ativado. Entrou nessa programação, a máquina não vai fazer os 3 pontinhos de arremate, né? Ela vai fazer só um ponto decorativo no arremate e vai fazer a costura reta normal. Então, ela é os pontos decorativos do arremate, tá? Arremate de ponto Para sair dele, aperta ele novamente, tá? Isso aqui é o microponto no início e no final da costura, tá? Então é um ponto condensado, ele dá um microponto no início e no final da costura, tá? Essa é a função dele, ó. Um toquinho, tá? Se eu apertar e segurar... Função costura bonita ativado. Costura bonita, que é os pontos... Ele dá um microponto no início e no final da costura, tá? E esse de cima aqui, ó, quando o botãozinho tem esse tracinho no meio, ele tem 2 funções, ó. Eu dou um toque aqui, ó. Aqui é o estreitamento, pra você abrir mais o microponto ou diminuir, tá? Essa função de cima. Então, para mim ligar a função de cima, eu dou um toquinho. Para mim ligar ou desligar a função de baixo, eu aperto e seguro o botão pressionado, ó. Função costura bonita desativado. Esse aqui é costura programada, tá? Você entrou nessa função aqui, você já vê que o painel muda, né? Então ela vai fazer uma costura reta aqui com 8 pontos. Você pode aumentar a programação de ponto aqui, tá? Pode aumentar o tamanho do ponto, tá bom? Você pode aumentar o tamanho do ponto, tá bom? Então, você entrou nessa costura aqui, ela vai fazer 8 pontos e já vai cortar a linha. Para sair dela, de novo, aperta ela novamente aqui, tá? Vamos para a parte de baixo aqui. O A e o B é o arremate inicial, né? Ó, vamos ativar o arremate inicial. Vou dar 2 toques. Arremate duplo inicial. Se eu der mais um toque, arremate quádruplo inicial. Ele dá mais um reforço. Então tem arremate simples, né? Vou desativar. O arremate simples é esse aqui, tá? Inicial. Ele vai fazer 3 pontos de reforço no início, tá? E o arremate final, que é o C e o D, que é o de baixo, ó. E é a mesma função. Tem um simples e tem a função dupla, que ele dá um reforcinho a mais, tá? Lembrando, quando o botãozinho tem esse tracinho no meio, ele tem 2 funções. Então, esse de baixo aqui, ó, que tá junto com o arremate inicial, é início de costura lenta. Partida suave ativado. Entendeu? Ele dá uns 5 pontinhos mais lento e depois volta para a velocidade dela normal. A função de baixo que tá junto com o arremate final, isso é parada de agulha em cima ou embaixo, tá? Caso a agulha tá parando embaixo aqui, quero que a agulha pare em cima. Você mantém pressionado. Parada da agulha superior. Tá, ó. Parada da agulha inferior. Essas duas funções também é costura programada, tá? Costura de uma a mesma seção. função dessa daqui, tá? Você entra na costura programada, você sair dela. Costura de múltiplas seções. Costura Tenta livre. 2 vezes, tá? Isso é mais pra confecção. Você programa só um tipo de costura. Só o tanto de pontos que você quer que a máquina faça, ela só faz aqueles pontos ali, tá? Então é costura programada aqui, tá? A função de baixo aqui, ó, é travetinho. Costura Você entrou nessa função aqui, ele só vai fazer o arremate. Só aqueles, no caso aqui, vai fazer 4 pontos de arremate inicial, né? Então é a função de arremate. Para você sair dele, aperta ele novamente, tá? A função de baixo aqui, esse T você não aperta, tá? Que ele bloqueia o painel aqui, o levantamento de calcador. Você não consegue acionar mais o levantamento de calcador automático, tá bom? Aqui é o corte de linha que está ativado no painel, né? Tem que estar ativado, ó. Corte de linha ativado. Mesmo a máquina com corte de linha aqui ativado, você vai ser tudo no pedal. Para frente você vai acelerar. Se você quiser erguer o calcador automático, você pisa de leve e segura. Ele levanta e para você cortar a linha, você tem que pisar um pouquinho mais forte para baixo e segurar, ó. Apertar para baixo, ela vai lá e corta a linha, tá? É assim que funciona o pedal, tá? Tem que estar ativado aqui, mas você tem que fazer ali no pedal.
E a função de baixo aqui é a caça-fio, né? Se ela estiver ligada aqui do jeito que está aqui, ela vai esconder aquela sobra de linha no início e vai fazer um bolinho embaixo. Se você não quiser aquele bolinho embaixo, você vem e desativa essa função caça-fio. Fixação da linha eletrônica desativado. A função de baixo aqui é levantamento de calcador automático após parada de costura e após o corte de linha, tá? Então, se tiver aqui, ó, toda vez que você costurar e parar, o calcador vai ficar no auto automático que a gente ativou. E aquela outra lá é após o corte, ó. O calcador fica no auto automático. Então, essas duas funções, após o parada de costura e após corte de linha. Se você não quiser nenhuma das duas, aperta mais uma vez que ele apaga aqui, tá? Botão P, não aperta ele, tá? Entra em parâmetros técnicos. O S é para salvar, tá? Para você salvar, você pode modificar aqui, ó, o tanto de ponto de arremate. Você apertou o S ali, ó, quero fazer mover cursor para 4 pontos de arremate inicial. Valor Tem que deixar 4 aqui. A mesma coisa o arremate final, que é esses 3 aqui. Quero deixar 5. Você vem, ó, com a setinha pro lado, ó. Valor, sempre os números tem que ficar iguais, tá? Mais. Tá bom? Então serve para você modificar aqui, ó. Sempre tem que ficar padrão que a gente deixa é tudo 3, 3. Mover cursor para mover valor menos. Salvou no S, tá bom? Botão reset não mexe, tá? Só com indicação técnica. E esse botãozinho também não aperta não, tá? Essa carinha aqui, ó, às vezes você trava o painel da sua máquina, tá bom? Então esse é um vídeo aqui explicativo do painel da Megamac H6, botãozinho de retrocesso e um botãozinho de ponta a ponta, tá? Ele vai ponto por ponto, ok?